Bem, pessoal, então estamos de volta, né? Vamos continuar. Estamos no meio de uma interpretação de texto. Vamos então continuar. Mas antes da gente ir para a nossa questão de número 48, né, que é a próxima, nós vamos ver um vocabulário de reforço, certo? Então, let's see the screen, boost vocabulary. A primeira palavra que eu destaquei para você é o teleprompter. O que é isso? O teleprompter é um aparelho que ele mostra as palavras para o orador, certo? Quando alguém está fazendo um discurso, ou uma palestra, ou um apresentador de televisão, ele olha para esse aparelho e ele vê as palavras que ele tem que dizer. Make-up, compor, construir. Book, volume ou a maior parte de algo. Appeal, apelar, recorrer. Bring in é introduzir ou submeter. E outside é externo ou fora. Bem, então agora vamos começar na questão, certo? Let's see the 48. Diz assim. From text Li, it can be gathered that. Do texto, pode-se depreender que, número 1, each part of a classical speech had its own different aims. Cada parte de um discurso clássico tinha seus próprios objetivos diferentes. Será que o texto diz isso, né? Que cada parte do discurso tinha objetivos diferentes? Vamos vasculhar o texto e encontramos a resposta no seguinte parágrafo. Successful speakers, these philosophers pointed out, each had different goals and, depending on which part of the speech they were in, used different rhetorical devices to achieve them. During a speech introduction, veja aí, introduction é uma parte do discurso. For example, the speaker should establish ethos or credibility with the audience. To do so, a speaker may explain that she shares the same concerns and values as her listeners. During the preposition, aí já é outra parte do texto, do discurso, preposition. The speaker briefly states her case. For example, we should have more field trips at school. Or, income taxes are too high. Traduzindo o parágrafo. Oradores bem-sucedidos, esses filósofos indicaram, cada um tinha objetivos diferentes, cada parte do discurso. E dependendo de qual parte do discurso em que estavam, utilizavam diferentes artifícios retóricos para alcançá-los. Durante a introdução de um discurso, por exemplo, o orador deveria estabelecer ethos ou credibilidade com o público. Para isso, uma oradora pode explicar que ela compartilha das mesmas preocupações e valores que os ouvintes dela. Durante a proposição, a oradora apresenta brevemente as razões dela. Por exemplo, devemos ter mais viagens de campo na escola, ou os impostos de renda são altos demais. Bem, então aí você viu, né, que nesse parágrafo que nós lemos, que realmente, né, o speech ou o discurso, né, ou a palestra, ele tem partes diferentes, né? Então é verdade, né, o que o item diz, porque dependendo da parte do discurso que eles estavam, né, eles tinham que usar um artifício diferente, certo? Por exemplo, lá nós vimos, né, que na introdução eles deveriam estabelecer uma relação com o público, né, uma estabilidade com o público, certo? Na introduction, eles tinham que estabelecer credibility, né, with the audience, ou seja, com o público, com os ouvintes, certo? Já na proposição, que é outra parte do discurso, proposition, né, eles tinham que apresentar razões, né, eles tinham que briefly, rapidamente, né, apresentar razões, como aí até ele citou, né, no caso, deveríamos ter mais viagens à escola, né, ou falar sobre as taxas de os impostos, né, que estavam altos demais. Então, enfim, realmente o que a gente quer saber aqui e se concentrar neste item é se o discurso clássico, eles tinham diferentes alvos. Realmente tinha. Cada parte do discurso tinha um objetivo diferente, né, como nós acabamos de ver aqui no parágrafo, certo? Então, o gabarito dessa questão está certo. Ou melhor, deste item, né, que é o item de número 1.
Vamos então passar para o próximo item, né, que é o de número 2. Let's see the screen. Diz assim: Each part of a classical speech follows a specific euphuistic method. Cada parte de um discurso clássico segue o método do estilo eufuísmo específico. O que é isso, hein, pessoal? Esse estilo, né? Eufuísmo, o que será? Vamos ver. Let's see in the screen. Eufuísmo significa eufuísmo, né? Que consiste em um estilo preciosamente ornamentado e sofisticado, empregando em excesso deliberado de uma ampla gama de recursos literários, tais como antíteses, aliterações, repetições e perguntas retóricas. É sinônimo da expressão rhetorical devices, que são artifícios ou instrumentos retóricos. Bem, o item falou do euphuism, euphuistic method. Onde é lá no texto que nós vamos encontrar o sinônimo desse método, né? Ou desta palavra, desse vocábulo. O parágrafo, pessoal, é o seguinte: Successful speakers, these philosophers pointed out it had different goals and, depending on which part of the speech they were in, used different rhetorical devices. Veja aí a expressão, rhetorical devices to achieve them. Traduzindo o parágrafo para você. Oradores bem-sucedidos ou de sucesso, esses filósofos indicaram, cada um, tinha objetivos diferentes e, dependendo de qual parte do discurso em que eles estavam, eles utilizavam diferentes artifícios retóricos para alcançá-lo. Então, de novo, né, gente? O item, ele usando sinônimo de palavra, né, do que fala lá no texto, para expressar a mesma mensagem textual. Só que, né, eu confesso para você que nessa questão aqui, né, tá meio difícil, porque você teria aí que conhecer um pouco, né, da literatura, para você conseguir fazer essa ligação desse método, né, do eufuísmo com essa parte da literatura, né, que seria falar de um modo retórico, né, esse artifício retórico, certo? Mas sempre é assim, gente, a prova, né, em todas as provas sempre tem aquele item, né, ou aquela questão, né, que vai mais a fundo. E aqui no nosso caso, dessa prova, de todos os itens que a gente já considerou e que ainda vai considerar, eu considerei que essa daqui foi a que foi mais profunda, né, digamos assim, certo? Então, tanto ao falar do método, como ao dizer também que cada parte do discurso, né, era usado um método específico desse estilo, chamado eufuísmo ou retórico, né? Então, o item entrou de acordo com o que disse o texto, certo? E por isso o gabarito da questão é certo. Bem, a próxima que nós vamos é a número 3. Let's see the screen. A 3, number 3, diz assim: The audience should be taken to believe the speaker's speech. O público deve ser levado a acreditar no discurso do orador. Será que diz isso lá no texto? Bem, fazendo o esquema do texto, nós encontramos o seguinte parágrafo. During a speech's introduction, for example, the speaker should establish ethos or credibility with the audience. To do so, a speaker may explain that she shares the same concerns and values as her listeners. Durante a introdução de um discurso, por exemplo, o orador deveria estabelecer ethos ou credibilidade com o público. Para isso, uma oradora pode explicar que ela compartilha das mesmas preocupações e valores que os ouvintes dela. Então, novamente, pessoal, o item usou o sinônimo de palavra. Desta feita, lá no item disse believe e no texto usou a palavra credibility. Eu coloquei aí para você. Let's see. Believe. Believe significa acreditar, crer, confiar, ter fé. E credibility significa credibilidade, crença, confiança, fiabilidade. Ora, a palavra believe, né, ela é
uma palavra que ela é bem conhecida, né? Assim, podemos dizer que é uma palavra que a maioria das pessoas conhece, né? Vocês lembram que lá no início do curso a gente viu algumas técnicas de interpretação. E uma delas que eu mencionei foram justamente as palavras conhecidas. O believe ele não é um cognato verdadeiro, ou seja, ele não aparece na escrita com a palavra em português. Mas é uma palavra que, né, praticamente todos nós, desde o tempo de colégio, que você estuda, e nas músicas, letra de música tem demais, né? Isso, o verbo believe, né? Que é crer, acreditar, confiar, certo? E o texto usou credibility, né? Que é um sinônimo ou uma palavra correlata que significa confiança, credibilidade. Então, é a mesma coisa, certo? O item, ele está refletindo a mesma mensagem textual, apenas usando um sinônimo de palavra, certo? Quando ele diz que o orador precisava fazer o público acreditar nele, believe, e o texto diz, né, que em um determinado momento lá do discurso, né, esse era o objetivo do orador, estabelecer a credibilidade com o público. Ou seja, em outras palavras, fazer o público acreditar nele, né, na sua mensagem, no que ele estava querendo passar, certo? Então, o gabarito dessa questão está certo. Gabarito certo. Let's go to the 4. Let's see the screen. Bem, a questão número 4, pessoal, ela diz assim. The outline was important when there were no telepromoters. O esboço era importante quando não havia o aparelho que mostra as palavras para a pessoa ou para o orador ler. Vamos então vasculhar o texto, né, para procurar se essa informação é certa ou errada. As palavras-chave que nós vamos atrás da palavra outline, né, e vamos atrás da palavra teleprompter, ok? Encontramos as palavras juntas no seguinte parágrafo. In the outline, the speaker prepares the listener with what to expect next. In addition to help the speaker organize her thoughts, stating the outline of the speech also helped the speaker remember what she had planned to say, especially in the days before teleprompters and cue cards. Traduzindo o parágrafo. No esboço, o orador prepara o ouvinte com o que se o espera. Além de ajudar o orador a organizar seus pensamentos, indicando o esboço do discurso, também ajudava o orador a se lembrar do que ela tinha planejado dizer, especialmente nos dias que antecederam os aparelhos que mostram as falas do orador e placas de sinalização, ou cartões de sinalização. Então, aí nós vimos que realmente o item número 4 ele concorda com o texto, né? Porque lá no item disse que o outline, ou esboço, né, ou o rascunho, ele era importante quando ainda não haviam inventado os teleprompters, né? Ou seja, que é aquele aparelho que apresentadores de televisão, os atores ou os próprios oradores olham, né, sem a plateia ver, eles vão olhando ali as palavras e vão dizendo, né, a fala dele, certo? Então, a opção ela concorda realmente com o que diz no texto. Você viu aí, né, que lá no finalzinho do parágrafo que a gente leu, ele diz, especially in the days before teleprompters, before, antes dos teleprompters, né? O outline ou o esboço era importantíssimo, né? Principalmente antes, não só dos teleprompters, como também dos cue cards, que é uma expressão que nós já vimos lá no vocabulário de reforço, né? Que eu expliquei para vocês que são cartões com palavras escritas, que eles também usam, né, para ver as palavras que eles têm que dizer aqui no momento, não esquecer o que eles têm que dizer, certo? Então, o item ele concorda com o texto, com praticamente quase as mesmas palavras, né, mostrando assim a importância do esboço, quando ainda não havia aqueles aparelhos eletrônicos, né, esses aparelhos eletrônicos que ajudam os oradores, que são os teleprompters, ok? Gabarito da questão, certa. Questão número 4, certa. Let's see the 5. Let's see the screen. Questão número 5 diz assim, ou melhor, item número 5. The proof is often the substantial part of the speech. A prova é muitas vezes parte substancial do discurso. Vamos ver então que parte do discurso é essa, né, que eles chamam de proof.
Vasculhando o texto, nós encontramos o seguinte parágrafo. The proof usually makes up the bulk of a speech, and in it, the speaker should make appeals to logos or logic, possibly by bringing in outside source and reference to support her case. Traduzindo o parágrafo. A prova normalmente compõe a maior parte de um discurso, e nela o orador deve fazer apelos ao logos ou lógica, possivelmente incorporando fontes externas e referências para apoiar o seu caso. Bem, então vamos entender melhor as palavras-chave. Eu coloquei para você o que é proof. Proof é prova ou qualquer evidência ou declaração que ajude a estabelecer a verdade dos fatos. Bem, lá no item nós vimos, né, que ele falou que a proof, ou seja, a prova, ela é uma parte substancial do discurso. Ele usou então a palavra often. O que é often? Então vamos ver. Often, frequentemente, geralmente, muitas vezes, em curto espaço de tempo, habitualmente, costumeiramente, usualmente. É sinônimo de usually, que significa usualmente, geralmente, largamente, comumente, habitualmente, costumeiramente, normalmente e regularmente. Haja mente, hein, gente? Tá tudo rimando aqui agora. Bem, vimos então que o often é sinônimo de usually. Agora vamos ver os outros dois sinônimos, certo? O item fala substantial part e o texto fala bulk. Então vamos ver. Substantial part. Parte substancial, importante, considerável. Que é sinônimo de bulk, que é a maior parte ou parte mais importante de algo. É o volume, é o tamanho, é a substância, é a amplitude, é a dimensão. Então, veja aí, né? Acabou de ver os sinônimos, né? O item usou um sinônimo, often, o texto usou usually. Nós vimos que often, muitas vezes, é a mesma coisa que usually, geralmente, muitas vezes, usualmente. Vimos, então, que o item usou substantial part, né? E o texto usou book, palavrinha importante e interessante para você aprender essa palavra. Book significa a parte mais importante, né? O volume, a parte mais substancial de algo, certo? No caso aqui se referindo a discurso, que é o que a gente está falando, né? Então, o item ele reflete exatamente o que diz o texto. Mais uma vez, o item usa sinônimos de palavras, né? Para dizer a mesma coisa que o texto diz, né? Pois, segundo o autor, a prova ela é a parte principal do discurso, certo? Segundo o texto que nós estamos lendo, né? Onde lá nessa parte chamada prova, ou seja, proof, ele usa argumentos com bases externas para ele convencer a sua assistência, certo? Gabarito da questão certa. Bem, aqui a gente terminou a questão de número 48. Bem, então, nossa próxima etapa vai ser a questão de número 49, onde nós vamos começar de novo analisando item a item, né, do item número 1 até o 5. Let's see the screen. Questão 49 diz assim: It can be concluded from text li that. Pode-se concluir do texto que Number 1. The logos should be part of the book. O logos deveria fazer parte do conteúdo. Bem, quais as palavras então chaves que você vai atrás lá no texto, hein? É a palavra logos, né? E que significa logic ou lógica em português e logic em inglês. E você também vai atrás de algo que significa bulk, que a gente acabou de ver no outro item, que significa a parte mais importante do texto. Então vamos lá. O seguinte parágrafo vai nos trazer a resposta. The proof usually makes up the bulk of the speech, and in it, the speaker should make appeals to logos or logic, possibly by bringing in outside source and reference to support her case. A prova normalmente compõe a maior parte de um discurso,
E nela, o orador deve fazer apelos ao logos ou lógica, possivelmente incorporando fontes externas e referências para apoiar o seu caso. Bem, então eu destaquei para você esse verbo frasal que nós encontramos no texto, que é o bring in, certo? Bring in significa produzir defesa, submeter ou entregar um veredito a um tribunal. E logos significa o quê? Do grego. É a palavra, razão, discurso, que é sinônimo de logic, argumentação, convincente, raciocínio correto, dedução, senso comum. Bem, gente, então com certeza este item está correto, né? Porque nós vimos que logos é a lógica e esta é a que forma a maior parte do discurso, ok? É o corpo do discurso. Então, está correto o item e o gabarito dessa questão é certo. Bem, mas antes de ir agora para o nosso item de número 2, nós vamos ver um pouquinho de vocabulário de reforço novamente, certo? Let's see the booster vocabulary. Bem, o booster vocabulary dessa vez eu destaquei para você o verbo build, que é um verbo bem conhecido, né? Se você ainda não sabia, procure gravar, que significa construir, estabelecer. Scratch, esboço, rascunho. Gather, juntar, reunir. Source, fonte, origem. Palavra também muito presente em textos. On, pode ser dono ou próprio. E matter, assunto ou problema. Bem, feito isso, vamos então passar para o item de número 2. Number 2. Outside reference cannot be tolerated in speech. Referências externas não podem ser toleradas em discurso. Bem, qual é a palavra-chave aí que você vai procurar lá no texto? Você vai atrás da palavra reference, ok? Vamos então no parágrafo que nós encontramos, é o seguinte. The proof usually makes up the bulk of the speech. And in it, the speaker should make appeals to logos or logic, possibly by bringing in outside sources and reference to support whole case. Traduzindo, a prova, proof, normalmente compõe a maior parte de um discurso. E nela, o orador deve fazer apelos ao logos ou lógicas, possivelmente fazendo o quê? Incorporando fontes externas e referências para apoiar o seu caso. Então, o item dessa vez, né, ele está equivocado. Porque você viu que o item, ele disse que não pode ser tolerado nos discursos, né, nos speeches, o quê? Outside references, ou seja, referências de fora ou externas, certo? Fontes externas não podem ser toleradas no discurso. Será que o texto diz isso? Não, muito pelo contrário, o texto diz que o orador tinha mesmo era que fazer isso, né, que nessa parte, né, do logos, né, nessa parte da prova, aliás, que ele chamou dessa parte do discurso, que é a maior parte, né, que ele chamou de logos ou logic em inglês, ele tinha que bring in, né, que nós já vimos, eu já especifiquei para você que é produzir defesa, né, é uma palavra que é usada muito se referindo a discursos, né, ou algo relacionado a tribunal, certo, advogado, produzir a prova. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai procurar fontes externas para convencer, certo? Então, são justamente essas fontes e essas referências externas que vão formar o corpo do discurso. Ou seja, a parte do discurso, né, que é a proof, certo? Ela vai formar ou construir the bulk of the speech, o corpo do discurso, ok? E não algo que não pode ser tolerado, né? Então, foi totalmente o oposto, né? O que o item falou do que vem dizendo no texto, certo? Foi totalmente de encontro. Então, gabarito dessa questão, errada. Opção de número 2, errada. Bem, agora vamos para a próxima, né? Que é a número 3. Let's see the screen. Number 3. The opponent's arguments should be disregarded. Os argumentos dos adversários deveriam ser desconsiderados. Onde é que nós vamos encontrar isso lá no texto? Será que isso vai estar no texto ou as palavras-chave? Quais as palavras que nós vamos atrás?
opponent's arguments. Então, vamos lá. Encontramos na seguinte frase. During the refutation, the speaker attacks the validity of her opponent's arguments. Opponent's arguments significa argumento dos oponentes ou adversários. Então, traduzindo, durante a refutação, o orador ataca a validade dos argumentos dos oponentes dela. Ora, se os argumentos dos oponentes eles fossem desconsiderados, ou seja, fossem ignorados totalmente, então você acha que o orador, né, ia se dar o trabalho de os atacar, né? Não, ele não ia atacar, ele não ia refutar, como no texto disse, né, que tem um dado momento que o speaker, o orador, ele ataca, né, attacks the validity of her opponent's arguments. Ele ataca os argumentos que vêm dos oponentes ou dos adversários, certo? Não, ele seria totalmente indiferente, né? Se ele desconsiderasse esses argumentos. Ele não ia nem ligar, certo? Mas não é isso que acontece. O texto diz que tem um momento em que ele ataca. Então, o item ele não está refletindo o que diz o texto. Quando o item fala que os argumentos dos adversários ou oponentes, eles deveriam ser desconsiderados, certo? Gabarito da questão errado. Bem, gente, vamos então para a próxima. Let's see the item number 4. O número 4 diz assim. The conclusion summarizes the speaker's emotion. A conclusão resume a emoção do orador. Vamos então lá no texto fazer um scanner, procurando as nossas palavrinhas-chave, que desta vez é o quê? Conclusion, ok? And emotion. Encontramos as palavras nos seguintes parágrafos. In the conclusion section, speakers often summarize their position, build emotion, and end with a call to action, usually by making an appeal to pathos or emotion. Traduzindo. Na seção da conclusão, os oradores frequentemente resumem sua posição, constroem emoção e terminam com uma chamada à ação, normalmente fazendo um apelo ao pathos ou ação. Bem, aí eu destaquei para você o verbo build, porque ele usou a expressão build emotion. Vamos ver o que significa. Build, construir, desenvolver, começar, fabricar, instituir, fazer crescer passo a passo. Isso summarize, que significa rever, recapitular, fazer um sumário, resumir. Bem, gente, na conclusão, o orador ele faz um sumário da posição dele, né? Na conclusion, na seção de conclusão do discurso, certo? A conclusão, ela não resume a emoção do orador, né? Como diz lá no item, né? Que a conclusão, ela resume, usa até um cognato verdadeiro, né? Summarize, faz um sumário da emoção do orador. Ao contrário disso, essa parte do discurso, o que ele faz? Build emotion. Build emotion. Significa o quê? A emoção, ela está nascendo ali, ele constrói a sua emoção naquele momento, certo? Então, por isso, o item está em desacordo com o texto, né? Nesse item romântico, né? Que falou aí de emoção, certo? Romântico, por assim dizer, né? Mas a palavra emotion, aqui nesse sentido, ela está se referindo a quando o orador ele passava, né? Falava de uma forma inflamada, né? Para o público, ou de uma forma apaixonada, né? Que foi por isso até que Cícero ficou famoso e conhecido, né? Por ele ser muito eloquente e ele usar desse artifício, certo? Então, gente, gabarito número 4, gabarito errada, opção equivocada, não concordou com a mensagem textual. A nosso próximo item, né? Vocês sabem que é o de número 5, que é o item que vai fechar essa questão, ok? Mas antes da gente começar o item de número 5, a gente vai dar uma pausa e no próximo item, no próximo vídeo, a gente volta então para dar continuidade com o item número 5, ok? Vejo vocês daqui a pouquinho.